O nosso desejo, enquanto igreja adventista Boa Semente, é que a graça do nosso Deus e Pai e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco, seja no vosso lar, na vida das pessoas que você ama. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco. Esta noite, com a permissão do Senhor, nós daremos mais um importante passo em uma caminhada que nós já estamos trilhando há algum tempo. Nós estamos falando sobre um grupo especial de salmos dentro do livro dos Salmos. Eu me refiro aos salmos conhecido como Cântico dos Degraus, Cântico do Peregrino, Cântico de Romagem, 15 salmos que estão reunidos entre os salmos 120 e o Salmo 134. Nós sabemos que nos Salmos, os temas que eles abordam, os 150 Salmos, eles falam muito sobre o louvor a Deus. Não poderia ser diferente. Mas no livro dos Salmos nós também percebemos que de uma maneira muito especial, nós falamos com Deus. Se nas Escrituras Sagradas, Deus fala conosco por meio da sua palavra, dentro do contexto de um livro poético, no livro dos Salmos, nós falamos com Deus. Nós falamos a Deus das nossas alegrias. Nós falamos a Deus das nossas tristezas, das nossas angústias. Nós falamos a Deus das nossas esperanças, das nossas frustrações. O livro dos Salmos retrata a história do povo de Deus, fala sobre eventos muito importantes. E é por isso que a grande maioria das pessoas, dos leitores das Escrituras, se identificam muito com os Salmos. O sermão desta noite está fundamentado no Salmo de número 130. E o meu propósito é fazer lembrar que em Deus há perdão e abundante redenção. Nós temos vivido dias difíceis. Você sabe muito bem. Você sabe, você conhece. E por ocasião das necessidades e das dificuldades, nós, como povo de Deus, filhos de Deus, criatura de Deus, naturalmente nós nos achegamos a Deus para pedir, para clamar, para implorar, para suplicar. Mas essa noite nós vamos pensar o quanto nós temos procurado Deus, o quanto nós temos pedido a Deus o perdão que tanto nós necessitamos. Por favor, pense. Diante das coisas que mais você tem buscado diante de Deus ardentemente, será que existe alguma coisa que é mais importante do que você, do que eu, do que nós, enquanto igreja, recebemos o perdão de Deus? E o Salmo de número 130 vai nos fazer refletir sobre isso. O título do sermão: No Senhor há perdão e abundante redenção. Nós vamos à exposição da palavra do Senhor, Salmo 130, versículos 1 a 8. Antes, porém, nós vamos apresentar a nossa vida a Deus em oração.
gratos, reconhecendo o seu poder, o seu amor, a sua misericórdia, a sua benignidade. Vamos agradecer a Deus, pedir a direção do Senhor. Irmãos, igreja, nós sabemos, mas precisamos de viver essa verdade, que sem Deus nós nada podemos fazer. E por isso nós vamos a uma palavra de oração. Após a oração, o louvor. E ato contínuo, nós vamos à leitura do texto sagrado e vamos refletir sobre a palavra do Senhor. Em reverência, fale com Deus. Coloca diante de Deus a sua vida. Irmão, irmã, nossos amigos, em Deus há perdão, em Deus há abundante redenção. Clame o Senhor, da onde você está. Em Cristo Jesus eu afirmo, Ele te ouve, Ele te escuta. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Senhor, aqui nós estamos reunidos, Senhor, em torno do Teu nome, meu Pai. Não há outro semelhante a Ti, Senhor. Não há outro Deus. Não há outra rocha. Não há outro que possa perdoar ou salvar. Não há outro que se entregou por nós. Só o Senhor é Deus. E esta noite, de maneira especial, juntamente com os meus irmãos, juntamente com aqueles que nos acompanham, Senhor, nós dizemos, sim, Senhor. Nós separamos esse tempo precioso, para nos achegarmos a Ti, Senhor, por meio da Tua palavra, por meio do louvor, por meio, Senhor, da oração. Nós precisamos receber de Ti, Senhor. Mas nós sabemos, nós não somos o ator principal. O culto, ele é prestado a Deus, Senhor. E o nosso desejo é prestar um culto agradável, um culto que tenha, Senhor, a Tua aprovação, a Tua bênção. A nossa compreensão é que nós estamos utilizando os recursos que o Senhor tem colocado na nossa mão, e nós temos procurado Te honrar, ó Deus e Pai. Ó glorioso Deus, em misericórdia, erga a Tua mão para nos abençoar. Erga a Tua mão sobre as vidas, eu te imploro, segundo a Sua soberania. Livra, Senhor, os que estão cativos. Cura, Senhor, eu te peço, os enfermos. Salva, Senhor, os que estão perdidos nas trevas, nas garras do pecado. Nós estamos aqui para Te cultuar, Deus, e faremos isso segundo a Tua palavra, e em Cristo Jesus e pela ação do Espírito Santo. Faremos isso em poder. Em nome de Jesus, eu oro com os meus irmãos, e em nome de Jesus, nós o agradecemos. Eu te convido agora a continuar adorando o nosso Deus. Aí no seu lar, aí onde você se encontra, feche seus olhos, adore conosco. Vamos ser adorador por excelência. Quero dar o melhor de mim. Eu quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do
que já sou um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Por mais difíceis que sejam os dias, eu sei que vou superar. E por mais dura que seja a luta, eu sei que vai passar. Só Deus tem palavras que consolam meu coração. Em paz eu me deitarei e com fé esperarei a solução. Apenas um momento pra chorar, apenas um momento pra sofrer. A noite escura e fria vai passar. Já posso até ver o sol nascer. Uma palavra apenas do meu Deus, uma palavra e tudo
sobre a minha vida virá. Só Deus tem palavras que consolam o meu coração. Em paz eu me deitarei, com fé esperarei a solução. Apenas um momento pra chorar, apenas um momento pra sofrer. A noite escura e fria vai passar, já posso até ver o sol nascer. Uma palavra, apenas o meu Deus, uma palavra e tudo vai mudar. O sofrimento não se pode comparar à bênção que sobre a minha vida virá. Meu Deus, apenas um momento pra sofrer. A noite escura e fria vai passar, já posso até ver o sol nascer. Uma palavra, apenas o meu Deus, uma palavra e tudo vai mudar. O sofrimento não se pode comparar à bênção que sobre a minha vida virá. Apenas um momento. Graças a Deus. Você está esperando a noite fria passar? Você está esperando o raiar de um novo dia? Salmo 130, versículos 1 a 8. Se você quiser, pegue a sua Bíblia, eu aguardo. Caso você não esteja com a sua Bíblia em mãos, eu espero. É momento de culto, nós estamos cultuando a Deus. E nós vamos nos achegar à palavra do Senhor, nós vamos estudar a palavra do Senhor. Eu aguardo você. Se você quiser, desejar, pegue a sua Bíblia. Vamos ler junto a palavra do Senhor. As pessoas têm reclamado, as pessoas têm sofrido, as pessoas têm se sentido angustiadas, as pessoas estão sem esperança. Mas chega um momento de culto como esse, elas estão preocupadas com outras coisas. Vamos cultuar a Deus, vamos fazer isso com reverência. O nosso Deus tem prazer em se comunicar. Ele sabe da sua necessidade e Ele fala conosco por meio da sua palavra. Versículo 1. Das profundezas clamo a Ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os Teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor,
iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Palavra do Senhor, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Nós podemos dividir o Salmo de número 130 em 3 partes. A primeira parte, versículo 1 e 2, a confissão. A confissão. A necessidade de pedirmos perdão. A necessidade de confessarmos os nossos pecados. E o salmista inicia: das profundezas, de um lugar de angústia, um lugar de risco, um lugar de perigo, longe da vista das pessoas, um lugar onde é impossível que as pessoas possam me ajudar, de um lugar solitário, das profundezas. Nós sabemos pelo texto sagrado que o profeta Jonas, ele clamou ao Senhor na angústia. Diz Jonas: na minha angústia invoquei a Javé e ele me atendeu. Graças a Deus, graças a Deus. Nós somos estimulados a pedir perdão, nós somos estimulados a confessar os nossos pecados. E ele diz: das profundezas eu clamo a ti. O clamor é um grito de socorro. E ele clama a quem? Ele clama ao Senhor. Então, olha, veja bem, de um lugar de perigo, um lugar de risco, das profundezas, ele alça a sua voz, ele grita por socorro, mas o socorro que ele busca o socorro no Criador dos céus e da terra. A ti, Senhor, eu clamo, porque Javé, o Senhor, ele é onipresente. O lugar onde as pessoas não conseguem nos perceber, o Senhor está ali. O Senhor conhece o íntimo do nosso coração, e não somente isso, o Senhor é poderoso para nos perdoar e nos resgatar. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. O salmista emite um profundo grito, um profundo clamor, com todas as suas forças, do íntimo das suas entranhas, porque ele reconhece, o salmista tem consciência do seu pecado. As profundezas aqui não se trata de um espaço geográfico, se trata de uma situação na qual ele se encontra, porque ele tem consciência que ele pecou contra Deus, ele pecou contra a santidade de Deus, a fidelidade de Deus, e esse pecado traz a esse homem angústia e dor. O pecado coloca um abismo entre ele, criatura, e Deus,
o seu Criador, o seu Senhor e o seu Pai. E como se isso não bastasse, o salmista também tem consciência do pecado dos seus pares. O salmista, ele tem consciência do pecado dos seus irmãos. O salmista tem consciência do pecado da nação. Então ele diz, após clamar: escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alerta aos teus ouvidos a minha súplica. O que é a súplica? É um pedido de graça. Quem suplica está pedindo um favor que ele não merece. Quem suplica está pedindo por misericórdia, porque ele pede algo que ele não merece. E ele entende que pecou contra Deus, contra a santidade de Deus. E o pecado coloca um abismo entre ele e Deus. E ele sabe que ele não é merecedor daquele perdão. Mas então ele clama por misericórdia. Então ele suplica. Quando nós estudamos o Salmo de número 130, nós não conseguimos identificar de maneira clara quem é o seu autor e também nem mesmo a ocasião em que ele foi escrito. No entanto, nós sabemos que ele é um homem piedoso e ele é um homem que está aflito, é um homem que está incomodado com o seu próprio pecado e o pecado dos seus iguais, o pecado dos seus irmãos. A segunda parte dos Salmos, os versículos 3 a 6, nós vemos aqui aquele que tem consciência do seu pecado e aquele que suplica por misericórdia, agora ele aguarda com esperança o perdão. Ele aguarda a redenção. E ele diz no verso de número 3, se observares, ele está dizendo, se o Senhor for colocar na balança os nossos pecados, as nossas culpas, se o Senhor for observar, Senhor, para a nossa conduta, e nós entendemos que a justiça humana é como um trapo de imundície diante de Ti, e ele diz, se o Senhor for observar as nossas iniquidades, se o Senhor for olhar para as nossas maldades, para a nossa perversidade, para a nossa depravação, para a nossa culpa, Senhor, quem subsistirá? Se o Senhor for olhar para isso, quem permanecerá em pé? É isso que ele está falando. E aqui nós temos um ensinamento muito importante. Um ensinamento muito importante. No contexto de igreja, a igreja é assim. O Evangelho nos alcança em misericórdia. A palavra do Senhor encontra lugar no nosso coração. Nós nos rendemos a Deus. E quando nós nos rendemos a Deus e começamos a entender o Evangelho, nós sabemos que essa fé que nos é proposta, essa caminhada que nos é proposta, ela não é uma caminhada solitária. Nós somos chamados a caminhar com irmãos. Nós somos chamados a caminhar como igreja. E o que nós estamos fazendo depois que nós acolhemos o Evangelho, somos acolhidos pela igreja e congregamos, estudamos, nós estamos vivendo a nossa fé. A nossa consciência é essa, irmãos. Nós estamos vivendo a nossa fé. Até que dia? Até o dia da vinda de Cristo ou até o dia que a nossa vida vai cessar. E nós devemos viver essa fé em comunhão com os irmãos. E quando nós vivemos igreja, você sabe do que eu estou falando? Nós recebemos pessoas que nos visitam, pessoas que se achegam a nós, por meio dos cultos que elas acompanham, quando nós estávamos congregando presencialmente, pelas visitas que elas faziam à igreja. Aí então muitas delas começavam
e começam a participar dos estudos bíblicos. E aí, o que acontece no estudo bíblico? O evangelho é declarado. O que é o estudo bíblico? É a revelação da vontade de Deus. É a manifestação do plano de redenção, através de alguns temas que nos pode introduzir à igreja, à fé. E nós sabemos que existem pessoas que dizem assim: o meu perdão, a minha culpa, ela é grande demais. O que eu fiz não tem perdão. Algumas pessoas até argumentam: para mim não tem salvação. É possível que eu esteja falando com alguém que tem esse sentimento. Para mim não tem salvação. Mas o que Deus está declarando pela palavra dele hoje no versículo 4? A palavra do Senhor está dizendo assim: contigo, porém, está o perdão para que te temam. Graças a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nós somos levados a ter consciência da nossa vida, das nossas atitudes, dos nossos caminhos, nos arrepender dos nossos caminhos, confessar os nossos pecados e abandonar os maus caminhos. Porque nós sabemos, pela palavra do Senhor, que com Ele está o perdão para que Ele seja temido. E como nós podemos temer o Senhor? Como nós podemos reverenciar o Senhor? Entendendo que Ele tem o perdão e que Ele é um Deus perdoador. E nós abandonando as velhas práticas. Esse é um exemplo genuíno de temor a Deus. Quando nós abandonamos os velhos caminhos, quando nós dizemos sim a Deus e dizemos não ao pecado, isso é servir a Deus com temor, porque nós damos a Ele a sua devida glória, a sua devida honra. Então nós somos levados a pensar aqui, não importa o lugar aonde você esteja, aonde eu esteja, não importa as circunstâncias que nós estamos vivendo, se nós buscarmos a Deus com humildade, com sinceridade, Ele nos ouvirá em misericórdia e nós encontraremos da parte de Deus, segundo a sua palavra, perdão e abundante redenção, a quitação, a libertação, o resgate. O versículo de número 5. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. Então é alguém, irmãos, estamos construindo um raciocínio, alguém que pecou, tem consciência do seu pecado, confessa o seu pecado, busca a misericórdia divina e agora ele diz, eu aguardo. Porque eu sei que com o Senhor está o perdão e eu aguardo. E ele aguarda na onde? Ele aguarda em quê? Na palavra do próprio Deus. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus paciente. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus longânimo. Nosso Deus é um Deus misericordioso. Nosso Deus é um Deus que é capaz de perdoar as nossas culpas, as nossas transgressões. Ele é um Deus grande em misericórdia. Livro de Números, capítulo de número 14. Então ele está falando, eu confessei o meu pecado, eu busquei com sinceridade a sua misericórdia e eu confio na sua palavra, eu espero nela, porque eu sei que o Senhor é um Deus grande em perdoar. E como é que ele espera? Como que ele espera? Como ele anseia? Qual é a posição, qual é a situação, qual é a circunstância que ele vive? Verso 6. A minha alma, do profundo do meu ser, eu anseio pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. E aqui existe uma ênfase.
né? Nós sabemos que a poesia hebraica, toda a repetição que é colocada é exatamente para dar ênfase naquilo. E ele fala, eu aguardo o Senhor, mais do que o guarda, aguarda, espera pelo romper da manhã. Então vamos imaginar aqui, as cidades fortificadas, a segurança delas, os muros, sobre os muros a torre, e em cada torre o guarda. Agora você imagina o guarda na última vigília da noite, das 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. Imagina como esse homem deseja ver o primeiro raio de luz. Esse homem espera ansiosamente para ver raiar a luz. Temos uma outra figura ainda. Nós sabemos que os filhos de Israel, eles cantavam de maneira especial esses 15 salmos quando eles estavam indo para Jerusalém, nas três principais festas dos judeus, a Páscoa, o Pentecostes e a festa das cabanas, os tabernáculos. A Páscoa, lembrando o livramento do cativeiro egípcio. Páscoa significa passagem, livramento. Então eles se reuniam como nação para lembrar os feitos do Senhor. O Pentecostes, a festa das semanas, porque ela acontecia 7 semanas após a Páscoa. E depois nós tínhamos a festa das cabanas, dos tabernáculos, quando os judeus, eles se lembravam que durante os 40 anos no deserto eles viviam em tendas. Então, tudo isso tem um significado muito importante na vida dos judeus. E eles estão indo para Jerusalém. Só que à noite, no momento de descansar, eles sofriam o perigo dos salteadores. Então não era todos que podiam dormir. Alguns deveriam ficar de vigia. Então imagine aquela caravana aguardando amanhecer e aquele homem na última vigília da noite, esperando raiar o sol, para que ele pudesse se sentir mais seguro, para que aqueles que ele estava tomando conta estivessem mais seguros. Mas não é apenas o guarda das torres, não é apenas o vigia da caravana. Vamos aproximar esse texto da nossa vida? Irmãos, quantas pessoas nos hospitais? Quantas pessoas nos hospitais? Quantos enfermos? Esperando cada segundo da madrugada como se fosse uma eternidade. Esperando amanhecer um novo dia, para que naquele novo dia a esperança dele possa ser renovada. O salmista, ele está dizendo que o anseio que ele tem pelo Senhor, pelo perdão do Senhor, pela redenção do Senhor, é maior do que qualquer uma dessa espera. É isso que o salmista está falando. É isso que o salmista está falando. No Senhor há perdão, no Senhor há misericórdia. Ele confessou, ele clamou e ele espera. E agora nós vamos para a terceira e última parte. Do texto, versículos 7 e 8. Agora o salmista, ele exorta, ele anima a nação a unir-se a ele e a esperar o tempo em que o Senhor vai redimir a nação. Ele é um homem piedoso. Ele sofre não somente pelo seu pecado, mas ele tem consciência de que seus irmãos estão em pecado e ele conclama aos seus irmãos para que eles possam confessar os seus pecados, abandonar os seus maus caminhos e, à semelhança dele, aguardar o perdão e a redenção divina. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa, abundante redenção. Verso 8.
É Ele que redime Israel de todas as suas iniquidades. Colocar a nossa confiança em Deus, colocar diante de Deus a nossa causa. E qual é a base pela qual nós esperamos o perdão e a redenção divina? A própria palavra de Deus, que não pode mentir. E o salmista, por meio do texto sagrado, ele chama todos nós, eu e você também, a pensarmos sobre a nossa vida, a pensarmos sobre aquilo que nós temos colocado diante de Deus. Se nós temos de fato nos arrependido dos nossos pecados, se nós temos confessado os nossos pecados, se nós temos clamado a Deus como o nosso verdadeiro e único Senhor e Salvador, se a nossa confiança está realmente em Deus, então nós somos chamados a esperar, mas esperar na sua fidelidade, esperar na sua palavra, de um Deus que é misericordioso, longânimo e tem prazer em abençoar e perdoar. Eu vou concluir aqui a minha fala trazendo uma ilustração. Peço permissão a você. Conta-se uma história de que em uma pequena cidade havia um homem notável dentre todos os demais homens daquela cidade. Ele era um homem piedoso. Ele era um homem generoso. Ele era um homem compassivo. Naquela cidade, aquele homem, ele era um homem que ele realmente se importava com as pessoas. Vou abrir um parênteses aqui, tá bom? Não é pessoa que tem aparência que se importa. Não é nada disso, tá bom? Ele era um homem que realmente se importava com as pessoas, sobretudo com os mais necessitados. Certa ocasião, esse homem veio a falecer. E quando a viúva, sua esposa, começou a organizar os seus documentos, as suas anotações, juntamente com algumas pessoas íntimas do seu convívio, ela achou uma caderneta. E nessa caderneta havia muitas anotações de valores, alguns até bastante alto, recursos, dinheiro que aquele homem havia emprestado às pessoas. E na maioria daquelas anotações, o nome da pessoa, o valor que foi emprestado, a data do empréstimo, em muitas daquelas anotações estava escrito em vermelho: perdoado, pobre demais para pagar. Então aquele homem, ele não somente ajudou aquela pessoa, socorreu aquela pessoa na necessidade, mas aquele homem também tinha consciência que aquela pessoa, ela não teria condições de retribuir, de pagar. Então ele escreveu em vermelho naquela anotação: perdoado, pobre demais para pagar. Quando a viúva que tinha um ânimo muito diferente do marido, a viúva que amava o dinheiro, ela viu aquelas anotações, ela falou assim: eu quero receber esse dinheiro vai ser cobrado, eu quero cada centavo desse dinheiro. E aquela viúva, então, ela começa a tomar as providências, porque ela queria receber aquele dinheiro que o marido houvera emprestado, e ela nem tinha consciência disso. Dentro das providências que ela procurou tomar, ela chegou até um juiz. O juiz olhou as anotações e o juiz fez uma pergunta para ela. Essa escrita em vermelho, nessas anotações,
isso foi escrito pelo seu marido que emprestou o dinheiro? Ela falou assim, sim. Ela respondeu afirmativamente. Sim, foi o meu marido que escreveu. E o que ele escreveu? Perdoado, pobre demais para pagar. Então o juiz olhou para a viúva e disse para ela assim, não há tribunal nenhum na terra que possa fazer alguém pagar aquilo que foi perdoado. Irmãos, se esse exemplo frágil, limitado que eu trouxe aqui, ele pode ser uma verdade diante dos homens, quem dirá a graça de Deus Pai? Quem dirá a paz de Cristo Jesus, que se entregou voluntariamente para a remissão dos nossos pecados? Nós temos corrido atrás de muitas coisas, nós temos feito muitas coisas, nós temos pedido muitas coisas, mas nós somos lembrados aqui que tudo que nós possamos alcançar, se nós não estivermos em comunhão com Deus, todas essas coisas, elas serão vãs, elas serão inúteis. Que nós tenhamos sempre a graça de Deus e a paz de Cristo Jesus na nossa vida. Que o pecado realmente possa nos incomodar, que nós possamos confessar o pecado e abandonar tudo aquilo que de alguma maneira, e eu repito aqui, que de alguma maneira nos tira a comunhão com Deus e com os irmãos. Deus os abençoe. Pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, todo o teu querer. Dá-me um
cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o teu irmão, a olhar com seus olhos, perdoar com seu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Amém. Amém. Nós vamos aos pedidos de oração. Nós estamos realmente concluindo o momento de culto. E eu gostaria, antes de apresentar os pedidos de oração e orar, eu gostaria de trazer uma palavra, com a sua permissão. Existe uma fala que é muito comum para os cristãos. É uma fala que declara que a nossa regra de fé e prática está alicerçada nas Escrituras. Está alicerçada na palavra de Deus. Do que nós temos nos alimentado? Da onde nós temos buscado auxílio, reforço? Da onde nós temos procurado nos fortalecer? Se de fato a nossa vida, e eu creio que ela está alicerçada como a nossa fé nas Escrituras, vamos pensar como nós estamos agindo. Porque a Bíblia diz assim, a palavra do Senhor inspirada. Filipenses 4, verso 8. Paulo vai dizer assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Precisamos prestar atenção daquilo que nós temos consumido e daquilo que nós temos publicado.
Precisamos de observar se é verdadeiro, se é respeitável, se é justo, se é puro, se é amável, se é de boa fama, se tem virtude, se existe algum louvor. Precisamos de observar isso. E a palavra do Senhor nos diz que se nós fizermos assim, se nós praticarmos e agirmos assim, o Deus de paz será conosco. O Deus de paz será conosco. Palavra do Senhor. Os pedidos de oração. Manifestar aqui em nome de toda a Igreja Adventista Boa Semente os nossos sentimentos ao nosso irmão José Carlos, que muitos conhecem carinhosamente como nosso irmão Catatal, que perdeu seu pai. Os nossos sentimentos. A igreja ora por toda a família, que o Senhor, nosso Deus, em compaixão, traga conforto. O Mateus pede que nós oremos pela sua tia Mirla, que está com Covid. E ele também agradece pelo seu tio Humberto Merlim, que graças a Deus está bem. A irmã Ilzenete Fácil, a irmã Ilza, a mãe da irmã Regiane, pede para orar pelo seu irmão Juari e a sua cunhada Débora. Os dois estão com Covid. A Selma de Souza pede oração pela sua família e gostaria também de pedir oração ao diácono Amarildo Laveso, que se encontra no leito da Santa Casa de Votuporanga. Orar por sua saúde também. E nós sabemos que estamos orando, graças a Deus. A Selma Silva pede para orar em favor da sua saúde. A Sônia Oliveira pede que nós oremos pelo pai da sua irmã, José Francisco. Ele sente fortes dores no estômago e está fazendo exames. Que o Senhor possa abençoar o Senhor José Francisco, que ele possa chegar ao conhecimento dessa dificuldade e ele possa ter a sua saúde restaurada, em nome de Jesus. A nossa irmã Fátima, conhecida também como Pérola Lima, a esposa do nosso irmão José Antônio, a mãe do Léo, a mãe da Letícia, pede para que nós oremos pela sua família. A irmã Juliana Ramos traz uma palavra de gratidão, porque o teste do esposo dela, o irmão Edinho, para o Covid, deu negativo. Então ela agradece muito a Deus. Mas ela diz que o lugar onde o irmão Edinho trabalha, lá em Votuporanga, teve que encerrar as atividades momentaneamente, porque tem muitos funcionários que contraíram o Covid. Devemos orar por todos eles. E a diaconisa Lloyd pede para que nós continuemos orando pela família da Monique, a tia, Dona Itamar e seus primos, todos com Covid. E devemos orar por todos aqueles que nós temos conhecimentos e pelas pessoas que têm os nomes alistados no pedido de oração. Eu convido você a apresentar a Deus essas vidas e apresentar a Deus uma palavra de oração para ato contínuo nós sermos despedidos. Senhor nosso Deus, nós estamos diante de Ti. Senhor, quando nós de alguma maneira somos alcançados e o nosso coração ele se enche de desejo de apresentar a Ti ações de graça, de nós exaltarmos o Seu nome e declararmos os Seus feitos. Senhor, quando o nosso coração se enche desse desejo de dizer que fomos alcançados pelo Teu favor, como nós temos sido alcançados, Senhor, nós somos testemunhas, Senhor, dos milagres que o Senhor tem operado, Senhor, na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos irmãos. Somente por uma intervenção divina nós estamos aqui. Senhor, nós temos esse desejo de Te agradecer.
E nós estamos te agradecendo por meio da oração. Mas veja, Senhor, quantas são as nossas necessidades. Necessidades que são declaradas, Senhor. Essa é a nossa condição, meu Pai. Meu Deus, Senhor dos céus e da terra, que tudo conhece, que tudo pode, que tudo vê. Se o Senhor observar as nossas maldades, as nossas culpas, quem ficará de pé? Quem poderá subsistir? Mas agora, em comunhão com meus irmãos, implorando pela Tua misericórdia, eu coloco, Senhor, essas vidas, eu coloco, Senhor, essas famílias, eu coloco, Senhor, a igreja, eu entrego, Senhor, nas Tuas mãos santas e perfeitas. E dessa maneira, Senhor, nós descansamos nos Seus cuidados. Que a Sua misericórdia permaneça conosco, traz conforto, traz consolo, traz o ânimo, restaura o ânimo, acrescenta a fé, manifesta na nossa vida a alegria da Tua salvação. Em nome de Jesus nós oramos, por Cristo Jesus nós o agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Muitíssimo obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, pelo seu tempo. Que Deus continue abençoando, guardando a sua vida. E a nossa oração é que você tenha oportunidade, tenha desejo de acompanhar os próximos cultos. Próximo culto, sábado, às 10 horas da manhã e domingo, às 19h30, às 7h30 da noite. Incline, por favor, a sua cabeça. Nós vamos ser despedidos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a Tua palavra ela foi ministrada, Teu nome foi exaltado por meio do louvor. Nós buscamos a Tua face e fizemos isso em concordância. Apresentamos, Senhor, segundo as Suas Escrituras e a nossa fé, o culto a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Te agradecemos por esse momento. Agora, Senhor, nós vamos ser despedidos. E nós temos nas nossas vidas as nossas necessidades e as nossas demandas. E eu coloco, Senhor, a vida de cada um, de cada uma que agora, Senhor, implora pelo Teu favor que ele seja alcançado. E ao sermos despedidos, Senhor, em nome de Jesus eu declaro que o amor do nosso Deus e Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e consolação do Espírito Santo permaneça conosco hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.